Amém. Prontos para a palavra? Amém. Amém. Hoje o tema da mensagem, eu quero dizer para você, é um tema que brotou no meu espírito. Amém. Às vezes, aleluia, tudo bem? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Às vezes a palavra que vem ao nosso coração, ela vem num tom profético. O que é uma palavra profética? Uma palavra profética é uma palavra que desvenda o caminho, desvenda os horizontes, desvenda as coisas do Espírito para o amanhã. Amém, irmãos? Tudo bem? Amém. Preciso da atenção dos irmãos, amém, para a palavra, em nome de Jesus. Amém? Então veja, uma palavra profética é uma palavra que mostra o futuro, que discerne a mente de Deus para o nosso futuro. Amém? E eu creio que essa é uma palavra profética, porque ela é uma palavra para agora e para aquilo que virá. Amém? Amém? Então o tema dessa mensagem é: prepare-se para o despojo. Vira para alguém aí e fala: chegou a hora, prepare-se para o despojo. Aleluia, amém? Bem, o que é o despojo na Bíblia? Na Bíblia o despojo é a vitória de Cristo Jesus. Amém? Então, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós se torna um despojo da guerra. Abraão foi lutar contra 4 reis que haviam vencido 5 reis para levar o seu sobrinho Ló de lá. E ele trouxe todo o despojo da guerra, de 9 reis. E ele distribuiu tudo aos reis, devolveu tudo e tirou o dízimo ao Senhor. O rei de Sodoma, Bera, que significa filho do mal, veio até Abraão e disse: Abraão, esse despojo é teu, toma! E ele levantou as mãos para o alto, Abraão, e disse: eu levanto as minhas mãos para o alto e eu declaro em nome do Deus Altíssimo que eu não enriquecerei de maneira alguma se dirá que você enriqueceu, Abraão, porque eu confio no Senhor. Amém? Bem, veja, o despojo é a herança que nós temos em Cristo Jesus. Você não luta para conquistar, você luta a partir da vitória. Amém. Todas as nossas batalhas já foram ganhas em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você entende isso? Amém. Mas esse é o momento, o Espírito Santo está dizendo, de nós nos prepararmos para o despojo da batalha. De fato, nós precisamos aprender a lutar. A nossa luta é no descanso. A nossa luta é uma luta da fé. Não é uma luta de ter um desempenho apropriado, mas de uma fé apropriada. De uma atitude de fé apropriada. E nós vamos ter o despojo. O nosso maior despojo não é o ouro, a prata, casas, carros, tudo isso. Amém, é bênção, mas não é o maior despojo. O maior despojo são as vidas. Amém. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Amém. Esse é o despojo que o Espírito Santo está anunciando para nós. Prepare-se para o despojo. Só entra na batalha o vencedor. Amém. Derrotados não, eles morrem. Eles não participam da herança. Então há uma batalha, e essa batalha é uma batalha da fé. E você precisa saber como a fé opera. Você precisa saber como o mundo espiritual opera. Chegou o tempo, nós estamos vivendo, e Deus te deu esse privilégio de olhar o caos, um cenário de indefinição, né, de uma economia perturbada, indefinida, de olhar as coisas que estão acontecendo, e essa fase que entrará no Estado vai ser uma fase muito crítica. A água lá em Porto Alegre está abaixando e os corpos estão aparecendo. De muita dor, de muita tristeza, das empresas, de tantas perdas. Não é Deus que está fazendo isso. Amém. É o diabo que está fazendo isso. Amém. Se você não discernir o seu inimigo, você não pode vencer. O problema não é ter um inimigo, é não discernir o inimigo. E quando nós temos um inimigo, Deus está dizendo: eu vou promover você. Porque a diferença entre a sua significância e insignificância é o seu adversário. O inimigo, quando ele discerne o seu futuro, ele cria turbulência ao redor.
quando ele sabe o destino do seu barco, que ele sabe que a palavra de Deus está ao teu favor e que você crê nesta palavra, ele vai criar as tempestades. Então nós estamos no meio de uma tempestade, mas temos a palavra do Senhor. Amém. E por certo chegaremos ao destino, no nome de Jesus. Amém. Isso fala do despojo, da riqueza da batalha conquistada por Cristo Jesus. E isso é a graça de Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. O Espírito Santo quer então algo nosso. Ele quer a nossa consagração. O Espírito me disse isso claramente. Chega de ficar dividido. Chega de você amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus. Chega de você querer o mundo e querer depois as coisas de Deus. Você tem que ser como Sansão, um nazireu. Você não pode ter alegria no mundo. Se você busca alegria no mundo, você não conhece a alegria do reino de Deus. Porque quando você bebe do vinho do Espírito Santo, você vai ficar tão cheio da alegria de Deus que não há vinho igual. Inigualável é o vinho da alegria do Senhor. Amém? Na nossa vida. Da presença, da glória, do amor de Deus na nossa vida. Por isso o Espírito Santo nos chama a um novo nível de consagração. E sabe que a consagração é você orar mais. É você ler a palavra de Deus mais. É você assumir um compromisso sério com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de batalha real. Deus permitiu isso porque algo novo e poderoso está preparado sobre nós, sobre todo o Rio Grande do Sul, sobre todas as igrejas de Deus. Se nós discernirmos o tempo, o timing do Espírito Santo, chegou a hora de você se preparar, se alinhar na armadura da fé, no escudo da fé, no capacete da salvação, na couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, porque você vai tomar o despojo. Nós lutamos com um objetivo, não ganhar a guerra já está ganha. Nós queremos o despojo, nós queremos as vidas. Aleluia, Deus vai nos dar as vidas. E Deus vai acrescentar muito mais na sua vida nesses dias que virão. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. A Bíblia tem um princípio de interpretação chamado princípio da primeira menção. Primeira menção. Quando algo é mencionado na Bíblia pela primeira vez, é um fio que liga um princípio espiritual por toda a palavra de Deus. Sempre que encontramos algo na primeira referência, Deus mostra o protótipo, o modelo. E esse modelo, então, ele percorre toda a história. Princípios são inalteráveis na Bíblia. E o Espírito Santo está nos dizendo, prepare-se para o despojo. E o despojo, a primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia, o despojo, está na bênção de Jacó sobre Benjamim. Jacó era um homem de Deus. Jacó morreu cheio de maturidade espiritual. Jacó começou mal, mas finalizou bem. Amém. Não importa como você começou, importa como você vai finalizar. Se você percebeu que perdeu o caminho, hoje você pode se converter ao caminho. Você pode retornar ao caminho, amém, porque o fim que Deus tem para você é maior e melhor do que o começo. Aleluia, amém. Não importa o que passaremos, o fim é melhor do que o que já foi. Amém. Aleluia, amém? Amém? Bem, e essa bênção é uma bênção poderosa sobre Benjamim. Jacó, por exemplo, quando ele foi abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, Manassés era o primogênito, e a bênção da mão direita, a mão do poder e a mão da honra, deveria ser colocada sobre a cabeça de Manassés, por ser o primogênito. Mas quando Jacó foi orar, ele cruzou os braços. Ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. José, que estava com eles, disse, pai, não é assim. Esse é o mais velho. E Jacó disse, não, meu filho. Não é como os olhos veem, como a natureza criou. É como o Espírito determina. Ele disse, a bênção estará sobre Efraim, acima de Manassés. Deus não consulta coisas naturais para determinar o nosso destino. Amém? Ele diz as coisas espirituais.
O mais importante é ser filho. Aleluia. Se você é filho, você participa da herança. Amém. De tudo que Jesus conquistou para nós. Isso fala do despojo. E em Gênesis 49, verso 27, nós vemos essa bênção sobre Benjamim. É uma bênção curta. Duas linhas, vamos dizer assim. Duas linhas apenas. Gênesis 49, 27. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Vamos ler junto? Diga: Benjamim é lobo que devora, que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Aleluia. Veja algo para você. Nós somos a geração de Benjamim. Vou te explicar por quê. Muitas pessoas dizem: nós somos a geração de Josué, porque nós estamos entrando na terra e possuindo as heranças. É fato. É fato. Estamos possuindo a herança de Cristo Jesus. Mas você que entendeu a mensagem do Espírito para os fins dos dias, que é a mensagem da graça, do favor de Deus, você faz parte da bênção de Benjamim. Benjamim, apesar de ser lobo, e a palavra lobo para nós não soa bem, Jesus disse sobre isso, mas você tem que interpretar aqui que Jacó falou por meio do Espírito. Benjamim era o filho amado de Jacó. Se ele tivesse sido natural, ele nunca diria que ele é como um lobo. Jamais. Ele ia falar que ele é como um leão, que ele é forte. Mas ele disse: não, Benjamim. Ele profetizou a geração de Benjamim. Benjamim é aquele que devora de manhã, que pega a presa e à tarde reparte o despojo. Bem, e o que isso significa para nós? Nós, na batalha, vamos pegar a presa, desfazer as obras do diabo, trazer o despojo e repartir com essa geração. Amém? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu o que o Espírito Santo quer de você? Porque o Espírito Santo te posicionou aqui. Você pode estar pensando: ah, não, eu não tenho mais espaço aqui. Filho, agora é a hora. Agora chegou a nossa vez. Aleluia. Paulo era um benjamita. Ele disse em Romanos e em Filipenses que ele era da tribo de Benjamim. Veja Paulo. Paulo, ele devorou a presa no primeiro momento da sua vida. No segundo momento, ele compartilhou as riquezas de Cristo Jesus. Você entende isso? Amém. Aleluia. Deus nos chama a isso, então. Nós estamos no furor de uma batalha. E não se preocupe com a guerra, se preocupe com o despojo. Nós vamos entrar em cada casa que o Espírito determinar. Milagres, curas, maravilhas. O nosso despojo é colocar famílias no céu. Aleluia. Deus vai acrescentar outras coisas na sua vida. Amém. Aleluia, amém? Bem, por que nós somos a geração de Benjamim? Benjamim tinha por irmão José. José é o maior tipo, figura, ilustração de Jesus no Velho Testamento. Então, por exemplo, José era amado do pai. Jesus, amado do pai. José foi traído pelos irmãos. Jesus veio para o que era seu, os seus o rejeitaram e o traíram. José foi vendido como escravo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Jesus, então, tem uma figura no Velho Testamento, é José. José foi o salvador do mundo em tempos de crise. Em tempos de crise, em tempos de inundação, em tempos de indefinição, em tempos de crise financeira. Ele foi o salvador do mundo, amém? Jesus é o salvador do mundo. José, no fim, reconciliou seus irmãos consigo. Assim, Jesus nos reconciliou com Deus. Amém? Então, a figura de Jesus é José. José e Benjamim eram irmãos. Participavam da mesma mãe, Raquel. Enquanto os outros 10 filhos de Jacó participavam de Lia e das suas concubinas. Os 10 irmãos de Benjamim e de José, eles representam a lei. 10 na Bíblia representa também os 10 mandamentos.
O nome de Lia significa cansada, atribulada, mas o nome de Raquel significa cordeiro. Amém. Quando Benjamim nasceu, ele nasceu e Raquel morreu. Quando Raquel morreu, nasceu Benjamim. Isso mostra que Raquel representa também Jesus, porque a igreja nasceu na morte e na ressurreição de Cristo, amém? Então você vê esse paralelo que nós pertencemos e temos como irmão José, amém? José. Se José é um tipo de Cristo, então nós somos irmãos de Cristo na mesma mãe, amém? Veja. Para você possuir a herança, o despojo, não importa sim, importa quem é a sua mãe. Talvez você diga, eu sou filho de Abraão. A Bíblia diz que pela fé eu sou filho de Abraão. E é fato, você é filho de Abraão. Mas você tem que ser também filho de Sara. Assim como Raquel. Amém? Lá em Gálatas capítulo 4, verso 21, Paulo fala que Sara e Agar são duas alianças. É algo poderoso, ele faz uma alegoria. Ele diz assim que Abraão possuiu Agar e gerou Ismael. Ele diz que Agar se refere a Jerusalém terrestre, ao Monte Sinai, aonde a lei foi dada. E o que Agar gera é filho para a escravidão. E você não recebeu o espírito de escravidão para viver atemorizado. Você recebeu o espírito de filho, por meio do qual você diz, Abba, Pai. Aleluia, amém? Então veja, Agar gera filhos para a escravidão. Assim como Lia. Lia gera filhos para o cansaço, para a escravidão, para o peso. Mas Raquel, que significa o cordeiro, é como Sara. Nesse texto de Gálatas 4, Paulo diz que Sara, ela representa a Nova Jerusalém, que é celestial. Ela representa o Monte Sião, onde estão, ou quem está no Monte Sião? Deus que justifica seus filhos. Os primogênitos justificados pela fé estão no Monte Sião. E ela fala então dos filhos da promessa. A nossa herança, o nosso despojo está em Isaque e não em Ismael. Você compreende isso? Então veja, aquilo que Jesus, José, um tipo de Jesus, tem, ele vai participar em favor para conosco. Amém. Você é irmão de Jesus. Aleluia. Veja. Se você segue a lei, a sua mãe é Agar. E mesmo tendo por pai Abraão, você vive debaixo do jugo da escravidão e do medo. É por isso que o pecado escraviza. É por isso que o medo escraviza. É por isso que você tem medo do amanhã, das coisas que estão acontecendo, das situações. Porque o espírito da lei te traz medo, condenação e culpa. Mas o espírito da graça é livre, é lá do céu. Você não depende da terra, você depende dos céus. A nossa economia é celestial. Nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. E precisamos crer e confessar isso. Amém? Quando José, a história de José é linda. Sempre que eu leio a história de José, você pode ler em Gênesis a história de José, eu choro. Ela é extremamente impactante. Quando José recebeu seus irmãos, mas você nunca leu, vai talvez ficar meio difícil entender o meu contexto, mas quando José recebeu os seus irmãos, seus 11, amém, aliás, seus 10 irmãos vieram até ele, Benjamim ficou com Jacó, eles vieram comprar comida no Egito, e José era o governador do Egito. O que ele falava e fazia era a lei. E quando ele viu seus irmãos se prostraram diante dele. E ele se lembrou do sonho, que viu seus irmãos como feixes se prostrarem diante dele. Ele era figura, imagem de um egípcio, falava egípcio, mas entendia o hebraico. E os irmãos conversavam entre si. Ele entendia, mas falava por meio de intérpretes. E aí ele começou a fazer perguntas para ele. Escuta, de onde vocês são? Vocês são ladrões que vieram aqui? Não, não, meu senhor, nós somos na terra de Canaã e nós temos lá o nosso pai. Ah, vocês têm um pai, ele vive ainda.
Sim, nosso pai está muito velho. E por acaso vocês têm mais algum irmão? Sim, nós temos mais um irmão. Nós temos um caçula. Ah, vocês têm um caçula? Pois bem, só aceitarei vocês retornarem aqui quando me trouxerem o caçula, Benjamim, filho da sua mãe Raquel, filho da graça. Amém? Há um Salvador no mundo hoje, Jesus. E Ele vai te dar a herança que Ele conquistou. Tudo que Ele conquistou e depositou em riqueza para suprir as suas necessidades está em Cristo Jesus. E você é geração de Benjamim, irmão, aleluia, do Salvador do mundo. E quando os filhos chegaram, a história é linda, porque José habilmente coloca dinheiro e coisas assim. Bem, quando eles voltam para a terra, e aí a fome aperta, o alimento acaba, os filhos chegam, Jacó chega para os filhos e diz assim: vocês devem voltar para o Egito e comprar comida. E eles falaram: pai, nós só podemos voltar quando Benjamim for conosco. Benjamim for conosco. E ele falou: não, eu já perdi o seu irmão José, filho de Raquel, só me sobrou o caçula, Benjamim. Não. E aí a fome agravou. Jacó falou: leva dinheiro em dobro, paga em dobro. E eles falaram: pai, o homem foi determinante e claro que se nós não aparecemos com Benjamim, ele não vai nos atender. E aí Judá se coloca como intercessor e diz: pai, a minha vida pela do menino, a minha vida por ele. E Jacó, então, com muito pesar, libera Benjamim. Quando eles chegam no Egito, está lá José. Eles se prostram diante de José mais uma vez. E José vira e diz: é este o vosso irmão mais novo? Sim, é ele. Ele é Benjamim. E José, o tipo de Jesus, diz: filho, Deus te conceda graça. Deus te conceda favor. Aleluia. José dá um banquete para os seus irmãos. Um egípcio não podia comer junto com um hebreu, porque era para eles maldição. Mas José faz uma mesa, coloca todos os seus irmãos em ordem de idade, e ele se assenta diante de Benjamim. E ele manda colocar a comida no prato dos irmãos, mas no prato de José, tinha uma porção 5 vezes mais. Isso significa o quê? Que em dias de crise, Deus vai te dar uma porção 5 vezes mais. O favor é 5 vezes mais, ouviu? Você perdeu, você teve prejuízos, 5 vezes mais. Quando você entende que você é filho da graça, você não depende do seu esforço para prosperar, você depende da habilidade do Espírito, da mente de Cristo Jesus. Você é como Benjamim. Benjamim é a tribo guerreira, forte e ousada de Israel. Cada igreja é como se fosse uma tribo, entende? Cada igreja é como se fosse uma tribo, e Deus reparte a sua herança. Por exemplo, nós tínhamos os filhos de Zacá, que eram adestrados no tempo, eles discerniam os tempos. Mas a Bíblia diz que a tribo de Benjamim era a tribo da guerra, era a tribo do despojo, era a tribo que não recuava, porque a fé nunca recua. Tinha 700 homens na tribo de Benjamim, que eles eram canhotos, e com uma funda eles acertavam a distância um fio de cabelo sem errar. Um fio de cabelo sem errar. Aleluia. Isso significa que Deus vai te adestrar na batalha. Ele vai preparar as suas mãos. A sua habilidade está no Senhor para enfrentar os momentos de crise, os momentos do adversário contra nós. Porque nós somos a tribo do favor. É a tribo dos benjamitas. Aleluia. Amém. É daqueles que confiam no favor do seu irmão mais velho, José. 5 vezes. Vira para alguém de mão cheia e diz para ele: 5 vezes. 5 vezes eu falo, profetizo sobre a sua vida. 5 vezes. Quem crê que Deus pode fazer isso? Quem crê que Deus pode fazer isso? Quem crê que Deus pode fazer isso? Amém. Se você é filho, amém, da graça. Se você é filho de Raquel, se você é filho da nova aliança, 5 vezes mais. Essa é a porção para aqueles que confiam na graça do Senhor. Aleluia, amém.
Amém. Benjamim é aquele que de manhã despedaça a presa e à tarde ele reparte o despojo. Eu quero falar a palavra dos meus jovens aqui, para os meus jovens aqui, para os meus jovens aqui. Jovem, Benjamim era o mais jovem. Benjamim era o mais jovem. E a porção foi sobre ele. A porção de favor foi sobre ele. Isso significa que na bênção de Benjamim, você tem que viver a sua plenitude da juventude. Você tem que pegar os sonhos e as visões de Deus dentro do seu coração e ser como um leão, a presa, que não abre mão, que vai atrás da presa. Sejam determinados, diligentes. Não andem como o mundo anda. Sabe transar com todo mundo faz. Isso é um covarde e um comum. Você não é. Você é especial. Você é dos céus. Você é Benjamim, que devora a presa, que enfrenta o inimigo e reparte o despojo. Aleluia. Viver o comum do mundo, da carne, todo mundo vive. Mas Deus te chama para ser como Benjamim. Aleluia. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Amém. Faça isso. Faça isso. Viva a sua juventude. Viva com intensidade. Ai, pastor, minha filha tem 13 anos, ela pode namorar? 13 anos namorar? É só incitação ao sexo. 13 anos, viva a sua adolescência, adolescente. Viva a sua juventude. Viva e busque os propósitos de Deus na sua vida. Agarre a presa, porque o tempo passa e daqui a alguns anos você vai ter muito despojo para compartilhar. Muito despojo para compartilhar. Muito despojo. Eu me dediquei ao ministério aos 35 anos. Tarde, para mim tarde. Eu incentivo você e tenha a visão e sonho de Deus, que faça isso quanto antes, na sua juventude. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. Você entende isso? Essa bênção pertence a você. Os jovens serão instrumentos do avivamento de Deus. Aleluia. Não importa as oposições desse mundo, sabe, da sua sala de aula, desses amigos mundanos, desses que não conhecem nada de Deus, o favor de Deus está sobre você. Você é como um leão, você não abre mão do foco, da determinação que Deus tem para você. Persiga, não abra mão e reparta. Essa bênção de Benjamim. E você tem essa bênção de Benjamim. Pode dizer amém por isso? Isso é poderoso. Mas também Moisés abençoou Benjamim. E a bênção de Moisés é uma bênção rica. É uma bênção cheia da plenitude do favor de Deus. Aleluia. Lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 12, diz sobre a bênção de José sobre Benjamim. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. 4 bênçãos liberadas sobre a geração, os filhos de Benjamim. Aqueles que confiam no favor de Jesus. Aqueles que são filhos da graça e não da lei. Aqueles que creem que são a justiça de Deus mediante a fé e não as obras praticadas. Aqueles que vivem consagração e santidade por causa de um relacionamento com Jesus, a nossa santidade. E não é uma santidade de uma disciplina qualquer, mas é uma santidade de vida do coração, do interior. Você tem prazer na palavra de Deus. Essa geração que Deus está chamando ao nível de consagração, chamando a participar da herança, tomando os despojos da guerra para compartilhar, são homens, são mulheres que discerniram o futuro de Deus, que sabem que estão próximos, os tempos finais de todas as coisas, e não perdem tempo com falácia, com
distrações deste mundo. Benjamim era assim. Eles eram precisos, eles eram focados. Houve um episódio na Bíblia muito negativo, porque um homem abusou de uma concubina. Na verdade, uma parte dos que moravam em Gibeá, e Gibeá era território de Benjamim, mas todas as tribos, 400 mil homens de guerra foram contra Benjamim, e Benjamim não recuou. Ele venceu 2 vezes. Na terceira ele foi derrotado porque era propósito de Deus. Mas isso mostra que eles eram como leão, que vem à presa e não fogem da guerra. Porque eles não estão preocupados em lutar, eles querem o despojo. Nós queremos o despojo. Nós não estamos preocupados com a batalha, porque a vitória já foi dada. Nós vamos trazer o despojo de toda a guerra, de toda a conquista de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Mas a bênção de Moisés sobre Benjamim é linda. Primeira coisa, diz que ele é o amado do Senhor. Aleluia. Veja, Benjamim, você é o amado do Senhor. Amém. É aquele que Deus ama. É como o profeta, o apóstolo João. O apóstolo João dizia: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Quando você sabe que é amado, você não tem medo. Amém. Você não tem medo. Se o medo está te apavorando, é porque você não está absolutamente convicto que você é filho amado. Mas aqueles que discernem o favor, discernem também que são amados de Deus. A Bíblia diz que filhos amados imitam a Deus. Alguém que copia Deus. Alguém que vive para os propósitos de Deus. Alguém que pensa como Deus pensa. Alguém que anda segundo a palavra, porque ele tem prazer no Senhor. O seu prazer está no Senhor, porque ele sabe que é amado. Quanto mais você sabe que você é amado, você ama. E quando você ama, você não mede esforços. Você não negocia reuniões do Espírito. Você não negocia a palavra de Deus. Você vem para um curso faminto porque você vai devorar a presa para repartir o despojo. Você apenas está se preparando. Aleluia. Porque sabe que é filho amado. Aleluia. Nossa maior segurança está no amor de Deus. Ele me ama. E porque me ama, cuida de mim. Se ele não deixa as aves do céu sofrerem, nem as plantas do campo sofrerem, ele não me deixará. Ele está comigo, ele é minha provisão. Aleluia! E eu coloco a minha força e esperança no Senhor. Amém. Amém. Amado, que coisa poderosa. Também Moisés liberando o homem de Deus. A Bíblia diz: Moisés, homem de Deus, abençoou Benjamim. Aleluia. Ele diz: Benjamim habitará seguro com ele. Habitará seguro com ele. Davi descobriu isso quando escreveu o Salmo 91. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, El Elyon, e descansa à sombra de El Shaddai. El Shaddai é a figura da mãe que amamenta a criança. Aquele que descansa à sombra de El Shaddai, dirá ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Descanso. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você descansa na fé da palavra de Deus, Deus destrói os nossos inimigos, os nossos adversários. Aleluia. Eu gosto muito, nessa habitar seguro, porque isso fala de presença. Ouça, porque você tem que aprender a desfrutar, a celebrar e a buscar presença de Deus. E a melhor maneira que eu digo isso para você, olha para mim, querido, a melhor maneira, reserve 15 minutos que sejam, todo dia, você e o Pai. Tranca a sua porta, na intimidade, no lugar secreto. Coloque uma música, abra as Escrituras, mas volte os seus pensamentos para Deus. Adora Deus, adore pela sua palavra, adore-o pelo seu favor. Diga o que Ele é para você, diga que você é dele, que confia nele, que sabe que vai cruzar essa tempestade, porque Ele está com você. Adore-o, faça isso constantemente. Amém. Habitará seguro. Amém. Aleluia. O Salmo 23 é um salmo de direção. Davi está dizendo assim, como alguns cânticos que cantamos:
Ele estava dizendo, ele é o meu pastor. Eu estou falando para você sobre ele, Jesus. Ele me guiará aos passos, às águas de descanso. Ele me guiará às veredas da justiça. Ele fará isso por amor do seu nome. Mas, ainda que não ele, entre no vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ele vai preparar um banquete na presença dos meus adversários. Vai me dar unção renovada e alegria transbordante. Ele vai me dar fartura. E ele que entra no vale da sombra da morte, a Bíblia diz, me guiará por sua bondade e graça, que me seguirão até eu estar habitando na casa do Pai todos os dias da minha vida. Você entende o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que nós estamos, sim, no vale da sombra da morte. Há muitos inimigos que nos cercam, há muitas notícias ruins chegando. O cenário é caótico, mas Ele entra no vale da sombra da morte, faz o nosso cálice transbordar e nos dá unção renovada. Mas é a bondade e o favor que nos guia para habitar na casa do Pai. Amém. Isso fala de intimidade. Casa do Pai. Casa do Pai fala de intimidade. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa sair da religião fria, vazia, que cita algumas coisas sobre Deus e entrar num relacionamento vivo com Ele. Entrar num relacionamento vivo, sabendo que você é filho amado, que o sangue purificou os seus pecados, e mesmo que você esteja em erro, você pode se aproximar pelo sangue, pela fé nele. E não recue daquilo que Deus tem para você. Não recue do foco, dos alvos, dos sonhos de Deus. Você como um Benjamim, você vai e pega a presa e vai repartir o despojo. E o Espírito Santo está dizendo, eu creio nisso. Aleluia. Está chegando o despojo. Aleluia. Porque quando a luta é grande, grande é o despojo. Quando a batalha é grande, grande é o despojo. Se nós queremos um grande despojo, então seja você um guerreiro de Deus, seja você da tribo de Benjamim, adestrado pelo Espírito, que não erra o alvo. Não erra o alvo. Não erra um fio de cabelo com uma pedra. Uau! A habilidade do Espírito. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que o Senhor nos libertou de nossos pecados. Pecados no plural, amartia no grego, significa errar o alvo. Errar o alvo. Um benjamita não erra o alvo. Quem é da geração de Benjamim, acerta o alvo. Não vive negociando santidade. Não vive nos pecados do mundo, ouvindo essas porcarias do mundo, se perdendo no mundo. Não, filho, não, filha. Você é da geração da bênção de Deus. Deus está preparando você para lutar as batalhas do Senhor e trazer o despojo, trazer as vidas, trazer os recursos 5 vezes mais sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua vida. 5 vezes mais é a porção daqueles que são filhos da graça e irmãos de Jesus. Amém? Você entende isso? Que bênção maravilhosa. Habitará seguro com ele. Aí ele segue dizendo assim, todo dia o Senhor o protegerá. Diga comigo, todo dia o Senhor me protege. Aleluia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Davi no Salmo 46 ele diz, o Senhor é a minha salvação, a minha fortaleza, a quem temerei? Ainda que os montes se abalem, ainda que a fúria das águas se levantem, há um rio tranquilo diante do Senhor. Eu não temerei. Aleluia. O cenário é realmente caótico, mas não temas. Maior é o que está em você. Ele não mudou o propósito dele na sua vida. Ele não errou nas suas escolhas. Ele é Deus conosco. Você é filho do favor. Possua-o pela fé. Amém. Nós devemos encher os céus de Gramado, de Canela e todas as cidades que estamos aqui da palavra profética de Deus. Eu sou filho do favor, eu sou filho da graça, e haverá 5 vezes mais abundância no meu prato do que em qualquer outro, no meu negócio do que em qualquer outro. Não porque eu sou melhor, eu sou até o
menor, mas Ele está comigo. Aleluia, você crê nisso? Amém. Quem acha que isso é loucura? É loucura. É loucura. Mas o Evangelho é poder de Deus para aqueles que... Pastor, é loucura, eu tive que fechar tudo. Eu perdi tudo. Mas eu estou falando em nome do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Você é filho da bênção. Você é filho, como Benjamim, do favor do Pai. E você vai receber 5 vezes mais, se você crer. A única luta é a fé. Ouviu? É a fé. Pare de declarar o que os sentidos, os olhos e os ouvidos veem. E comece a declarar que você tem a proteção de Deus. Aleluia. Aleluia. E por fim, é lindo como a bênção profética sobre esses que descansam no favor. Descansará nos seus braços. Tem imagem mais linda do que ver um bebê no colo do pai e da mãe? Se você dá para alguém, talvez ele esperneie e chore. Mas quando você pega a criança, você sabe, quando a criança nasce, né, já nasce gritando, você encosta ela na mãe, ela para de chorar. Na hora ela para de chorar. Porque seguro estou nos braços daquele que me ama. Pastor, está difícil a caminhada, eu não consigo mais. Apenas deite-se, porque o Deus eterno, Ele coloca os seus braços por baixo de ti e vai nos conduzir ao destino certo, porque nós somos filhos da graça de Deus. Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Vira para alguém e declare 5 vezes mais. Bênção virão sobre a tua vida. Favor, restituição. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o alto, feche seus olhos e adora a Deus. Olha para Jesus nesse momento. Oh, diga: Jesus, eu sou teu. Eu creio no teu favor. Eu creio na tua justiça. Eu creio no teu amor. Eu creio, Jesus. Seguro estou em ti, Senhor. Oh, bendito Rei, bendito Senhor. Aleluia. Aquele que está sentado no trono é poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou pedimos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, que nos dá fé para continuar, que nos dá a porção de toda esperança. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Amém. Seguro estou. Aleluia. Aleluia. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo mar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Soberano Deus, em teus braços é o teu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Declare isso.
Aleluia, você é filho da graça. Oh, aleluia, a bênção de Deus sobre ti. Você está nos braços dele. Aleluia. Em mim, se eu passar, pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Em seus braços é o meu descanso. Aleluia, glórias a Deus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para a sua alma. Aleluia. Eu queria orar por você que está vivendo tribulações na sua alma, que está preocupado, a ansiedade tem batido a tua porta e ela entrou na tua casa. Mas o Senhor declara nesta noite para você que você é filho da graça, você é filho de Deus, você participa da herança, do depósito, do despojo e da vitória de Cristo. Ele venceu todas as coisas e Ele depositou para nós, e pela fé nós vamos possuir o despojo, nós vamos saquear o inferno e povoar o céu, nós vamos abençoar as famílias dessa terra, nós vamos dar, nós vamos abençoar, nós vamos alcançar os alvos de Deus. Nós somos como o leão que não abre mão da presa, e vamos tomá-la por inteiro para compartilhar a esta geração. Deus te chamou para isso. É por isso que Ele te colocou onde você está. Deus controla a história, Deus controla o tempo. É você. Você é da tribo dos guerreiros de Deus. Você é das tribos ousada e corajosa que não recua, mas toma o despojo. Toma o despojo pela fé declare, em nome de Jesus, eu tomo o despojo da vitória de Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou é meu. Eu tomo posse nessa hora, seja cura, prosperidade, salvação do meu lar, das pessoas, é meu, e eu sou como Ele é neste mundo. Eu tomo posse. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Espírito Santo! Ei, oh, Mateira! Aleluia! Glórias a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto a ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, prepare-se para a porção do favor. Porção do favor sobre a sua vida. 5 vezes mais. Aleluia. Você não trabalhou. Benjamim não trabalhou. José
que é Jesus, trabalhou e ele venceu e guardou a herança para você. Aleluia! Amém! Glórias a Deus! Oh, aleluia!